Olá pessoal, eu sou a Ecleia da Glicogênio e para comemorar esse mês das mães, nós estamos aqui com uma convidada para lá de especial. Ela que é mãe, atleta, maratonista, né? Carla Prisco, alguns já conhecem, outros não, nós estamos conhecendo hoje. Carla, obrigada por estar aqui com a gente. Se apresenta, fala um pouquinho quem é a Carla. Obrigada pelo convite, um prazer participar desse primeiro de muitos. Se Deus quiser, se Você Deus também, quiser. uma mãezona, parabéns para nós, pelo nosso dia, pelo nosso mês, pelo nosso ano. Meu nome é Carla Prisco, como você disse, eu tenho 39 anos. Eu sou corredora desde 2008, oficialmente, e maratonista desde 2015. A primeira maratona eu fiz em outubro de 2015. Sou professora de Educação Física. Antes de ser professora de Educação Física, eu sou formada em administração, então trabalhei 12 anos na área Nossa, quanta coisa, gente! Mas hoje eu trabalho como personal trainer e professora de corrida aqui em Atibaia. Você trabalha aqui? Sim, tenho tem 2 filhos, Tudo o Luca bem. e a Clara. O Luca de 8, a Clara de quase 2 anos. E tem muita só. coisa, tem pra muita começar, coisa. Vamos lá, isso. para começar isso. Agora me conta uma coisa. Bom, você é mãe e maratonista. Qual dos dois te desafia mais? Olha, que pergunta. Que É difícil pergunta. comparar, porque são 2 desafios, né? Só que eu acho que a partir do momento que a gente resolve ser mãe, eu decidi ser mãe é para sempre, para o resto da vida, né? E a maratona é uma opção, eu posso querer correr ou não. Então, eu acho que o ser mãe é um desafio, é uma maratona diária. Eu todos falo os que dias. existe ex de tudo, mas não existe ex-mãe Não e existe. ex-filho. Não né? existe, Não exatamente. existe. É pra Mãe é mãe sempre. para sempre, exatamente. Então você acredita que aí, ó, Sim, com certeza. E se a gente quiser, a gente pode comparar. Porque para eu treinar uma maratona, eu tenho que ter disciplina para acordar cedo para treinar, eu tenho que ter horário da alimentação, eu tenho que ter a alimentação correta. E com as crianças a mesma coisa, né? A gente tem horário para acordar, horário para dar banho, horário para comer, tem que fazer aquela comidinha para eles que tem que ser saudável, são crianças. E acho que com o filho é ainda mais, a nossa disciplina é um pouco, ela é maior, Sim, né? Porque é o outro, e eles, assim, são 100%, né? Dependentes. dependentes de nós. Especialmente os seus que são pequenos, 8 e 2. Né? O tempo todo o tempo você é todo. mãe, né? E aí, para treinar para a maratona sendo mãe, é outra maratona, porque eu preciso acordar cedo. Eu gosto de sair para correr 6 e pouquinho, para voltar, para pegar eles na rotina do café da manhã. Então tem toda essa questão que você tem que estar pronta, né? Você corre a maratona no domingo, tá vendo, galera? Toma banho, almoça e bora que você tem 2 filhos. Vamos. Não dá para sentar e chorar. Não dá para descansar. deitar e dormir e morrer com uma maratona, não. Correr a maratona é uma parte do dia, outra parte você é mãe. E a gente vai falar bastante da maratona também. Vamos. E essa paixão pelo esporte? Conta um pouquinho, como que surgiu? Agora vamos lá, voltar. Vamos lá. Eu vou ter que falar. Eu tenho diabetes tipo 1 desde os 15 anos. O diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune, uma patologia autoimune, onde o pâncreas para de produzir insulina. Então, eu preciso fazer conta o tempo todo de quanto eu como e quanto eu preciso de insulina para manter esse controle. Então, é mais uma maratona na vida. Olha isso, gente. Essa é uma questão, né, bem assim, peculiar. Porque a Carla, além de tudo, né, de toda essa vida doida, ela tem diabetes tipo 1. Então, assim, é invejável toda essa... Tudo isso que você faz. Quando eu te conheci, quando me falaram de você, eu falei assim, poxa vida, como assim? Assim, gente, já se preparar para 5, 10, meia maratona, e ainda com essa patologia, essa condição aí, é desafiador. O diabetes eu descobri com 15 anos. Foi bastante... Eu não sabia nada do que era. Conta pra gente então, essa história. Eu tive, no início, todos os sintomas. Eu vou contar um pouquinho do diabetes para depois falar do meu amor pela corrida, que você me perguntou. Sim. Porque foi por conta do diabetes que eu comecei a correr. Vamos entender essa história. Lá. Eu comecei com diabetes com 15 anos, não sabia nada. Então, assim, em 15 dias eu perdi 8 quilos.
não enxergava à noite, emagreci, já falei que emagreci 8 quilos, tinha muita cãibra, dormi muito, então assim, o corpo ele começa a identificar que tem alguma coisa diferente. Então o que ele fala? Outra coisa, você bebe muita água. Então assim, bebe água para ver se esse excesso de açúcar que está no seu sangue sai pela urina. E assim, 3 copos de água e muito xixi, de fazer xixi na cama com 15 anos. Não resolveu. Então eu vou te mandar comer. Então eu comia muito doce. Eu tinha vontade, o cérebro falava, você precisa comer doce. Eu tinha vontade de comer doce e ainda assim continuava fraca. E aí emagrecendo, porque ele pega energia de outros órgãos. Então eu emagreci 8 quilos em 15 dias. Depois eu lembro que eu cheguei a dormir 17 horas direto, porque o corpo vai dando sinais. Assim, já que tudo que eu pedi para você fazer não resolveu... Quantos anos você tinha? 15 anos. 15 anos. E não enxergava, porque os menores vasos dos olhos, do corpo são dos olhos. Então, quando a gente tem esse excesso de açúcar no sangue, são cristais, igual o açúcar normal. Sim, sim. Os menores são dos olhos e dos pés. Então, a gente começa a ficar com a visão embaçada por conta desse excesso. E os pés, por que muita gente fala assim, eu conheço uma pessoa que machucou o pé e não cicatrizou por conta disso. Porque tá aquele excesso e o sangue não circula. O sangue precisa ter essa circulação, né? Na corrente sanguínea precisa ter esse equilíbrio. Então, o corpo vai dando sinais, mas a gente não tinha ninguém na família e não sabia o que era. E aí aconteceu de ir ao médico, contar tudo isso para ele, falou, olha, amanhã você volta ao exame de sangue, pra gente verificar o que é, e logo no próprio exame de urina, eles já identificaram. Fomos em muitos médicos, cada um dizia que não podia comer uma coisa, mas enfim, hoje em dia a gente tem muito mais informações tem sobre, muita coisa muito hoje. mais. Então, eu tenho diabetes há 24 anos, Meu inclusive no Deus, Dia das uma Mães, vida. é o dia que eu comemoro sim, porque eu falo, gente, foi um divisor de águas na minha vida, que eu comemoro o dia que eu descobri o diagnóstico do diabetes. Recebi o diagnóstico do diabetes, foi no Dia das Mães. Foi no Dia das Mães? 11 de maio. Olha, gente, eu não sabia disso! Eu não sabia desse detalhe. Tinha esquecido, agora que falou. Que maravilha! Falar exatamente nesse mês sobre... 24 anos agora. Uau, cara. Diabetes. Sem nenhuma complicação, tudo sempre muito bem controlado. E aí, comecei a frequentar uma associação de diabetes em São Paulo, que chama ADJ, né? ADJ, que é a Associação de Diabetes Juvenil, na época, hoje chama Associação de Diabetes Brasil, mas continua sendo ADJ. E lá eu aprendi, se não tudo, quase tudo do que eu sei hoje. Porque aí você foi estudar, fui aprender na prática com crianças portadoras de diabetes da mesma idade. Então lá nós tínhamos grupos de jovens, tinha esses grupos de atividade física. Lá tem nutricionista, tem o podólogo, tem o dentista, tem o médico, tem o enfermeiro. Então existe uma vida, né? É uma rede de apoio muito grande. É uma rede de apoio, porque são muitos profissionais, né? A gente precisa cortar a unha certa para não inflamar o pé. Olha isso, então, gente. Ela me falou isso ao telefone, assim, tem que ter até esses mínimos. O corredor precisa ter esse cuidado. Eu, enquanto corredora portadora de diabetes, preciso ter esse cuidado multiplicado, porque são duas coisas que eu preciso. Imagina, você tem problema com unha encravada ou não? Não tenho. É horrível correr com unha. Eu tenho. Com a unha encravada. Agora imagina. Dói. Imagina, além de correr com a unha encravada, ter essa preocupação de, poxa, e a cicatrização? Não, eu não tenho unha encravada, mas de tanto ficar ali no tênis. Perde unha. Não, perdi unha já, perdi unha. Não é só e a minha tá doendo. Esses dias tá bem. Então, a gente vai aumentando o volume de treino, tem que cortar direitinho, senão também. Tem que ter todo cuidado, né? Não é só o diabetes, vou tomar insulina e vou comer direitinho. Não, tem que fazer exame de fundo de olho anualmente, semestralmente, dependendo do tempo de diagnóstico, para verificar se não tem nenhum vasinho, alguma coisa que a gente tem algum problema na vista. Pô, é uma longa história. Bom, são 24 anos, né? Tem muita coisa pessoal, pra é muita coisa. Tem muita coisa para contar. Muita coisa para contar. Ficaríamos horas aqui falando. E aí, quando eu me apaixonei pela corrida, nós tínhamos um grupo na Associação de Diabetes e não sei se você conhece a Maratona do Pão de Açúcar de Revezamento em São Paulo. Sim, conheço. E aí fui com um grupo de amigos para correr, nós tínhamos acho que 16 para 18 anos, e eu fui como apoio. Eu sempre fui a da bagunça, que estava sempre com o pessoal fazendo bagunça, era a coordenadora do grupo de jovens, eu falei, eu vou junto para dar um apoio. E aí quando eu cheguei lá, um amigo me falou assim,
Carlinha, o Alexei quebrou a perna ontem, ele ia fazer 2 trechos, porque cada um, eles eram 8, 7, então eu ia ter que correr 10 quilômetros, porque são 42 quilômetros que divide em 2, 4, 6 ou 8 corredores, né? Mas é fantástico. É muito legal essa prova, muito legal. E ele falou assim, ele quebrou a perna ontem, você vai precisar correr. Eu falei, como assim? Você tá louco? Como assim? Você não vai correr na vida. Eu tava de calça jeans, de tênis, nada a ver, de blusinha de lã. Eu falei, não tem como, olha o meu estado. Como que eu faço? Ele falou, não, a gente vai dar um jeito. Pegou top de uma amiga, tênis da outra, calça da outra, camiseta da prova e fui. Eu lembro que eu corri os 5 quilômetros em 28 minutos. Eu corri igual uma louca. Meu Deus! Eu parava e respirava. Aí corria. Mas foi a primeira vez? Primeira vez na vida, nunca tinha corrido. 28 minutos, galera. Então, e aí a hora que chegou, que juntou o tempo dos 6, na verdade, né? Porque eram 7, faltou 6. Eu fui a segunda que correu mais rápido dos 6. Eu já fiquei muito feliz. Doeu tudo na semana seguinte, doeu seio, porque chacoalhou tudo com o top errado, doeu bumbum, porque tava com calça que também, né? Que não era apropriada. Compressão certa, enfim. Sim. E aí eu falei, bom, eu quero isso pra mim pro resto da vida, né? E foi ali que eu me apaixonei pela corrida, bichinho pica. E não larguei nunca mais. Desde então. Isso você tinha quanto? Acho que 17 anos. Meu Deus. E aí comecei a fazer a faculdade, então não dava pra trabalhar o dia inteiro, fazer faculdade e treinar. Então, depois que eu terminei a faculdade, em 2008, foi quando eu fui com um grupo também de portadores de diabetes para aquela prova Volta à Ilha. São 150 quilômetros que a gente dá a volta na ilha de Florianópolis revezando. E aí era um grupo de portadores de diabetes do Brasil inteiro. Então tinha gente do Rio, tinha gente do Sul. De diabetes? Tinham também a gente, tipo, companheiros, então meu esposo foi, o marido da amiga foi. Mas a rede de apoio. A rede de apoio. A rede de apoio tem que estar junto. E nós somos amigas, tenho amigas até hoje por conta desse grupo. Eu fui 3 vezes nessa prova. Ela acontece ainda hoje, né? Cada ano vai uma galera, tem sempre o tal do Alexei ainda, o organizador, que é a quem eu devo muito, ele sabe. Mas enfim, foi a partir de 2008 foi quando eu conheci o Emerson Bizan, que apesar de eu ser professora, eu tenho um treinador, porque eu acho muito importante a gente ter alguém para te orientar. Mesmo que eu saiba fazer uma planilha, eu tenho que ter alguém para falar assim, você vai aqui você consegue, aqui você vai melhorar, aqui, sabe? Então, a gente tem que ter a pessoa que pega na tua mão, um coach, pega na tua mão e dividir, né? Dividir. Estamos juntos. Você, bom, por ser uma maratonista e ter toda essa questão de treinamento, conta um pouquinho, fala pra gente um pouquinho como que a diabetes impacta na tua rotina de treinamento. O que ela... Porque lógico, né? Uma pessoa que não tem diabetes, eu também tenho a minha condição aí, né? Eu tenho pressão alta, sou hipertensa. Então, quem não tem essas patologias já tem todo um ciclo de treinamento. Então, conta pra gente um pouquinho como que a diabetes impacta na tua rotina de treinamento. Vamos lá, gente, vamos ouvir isso. Eu tento enxergar pelo lado positivo sempre. Então, a disciplina que eu tenho com diabetes, eu tenho com a corrida. Quando a gente faz atividade física, imagina que a insulina é uma chave que vai abrir a porta da célula e vai entrar com a insulina. Quando a gente pratica atividade física, a gente tem um GLUT4, que é um outro receptor que vamos chamar de outra chave. Isso acontece com você, comigo, com todo mundo. Então, para atividade física, por isso que a gente fala assim, precisa de carboidrato de pré-treino. Porque tem esse GLUT4 que é o receptor do carboidrato. Não dá para treinar em jejum. Eu consigo? Sim, é legal. Eu treino em jejum. Tem pessoas que conseguem, mas é saudável. Não, porque o teu corpo precisa daquele carboidrato. Ou então você fez aquele estoque na noite anterior. Aí, ok, mas não é legal. Tem um nutricionista que vai te orientar. Não, teu corpo consegue, outro não, mas enfim. Então, eu tenho que saber que, além da minha insulina, eu tenho um outro receptor que está fazendo o papel da insulina. Então, eu tenho que diminuir a quantidade de insulina ou aumentar a quantidade de carboidrato para o treino de corrida. Treino de musculação é outra conta. É outro esquema, porque eu ativo eu vou trabalhar mais com músculos, né? Ele precisa de outra fonte de alimento, vamos falar assim. Então, eu preciso reduzir. É muita regra, galera. Então, assim, é tudo uma forma de tentativa e erro, tentativa e acerto. Você treina para chegar na prova,
falo assim, não, eu já sei o que eu vou fazer. Então, eu, Carla, hoje sei que se eu comer meia banana e acordar com a glicemia normal, eu vou correr, sei lá, 1 hora, eu sei que aquilo é o suficiente, que eu não preciso corrigir aquela insulina, e aquele carboidrato, e nem diminuir a insulina. Mas se eu vou correr uma maratona, são 4 horas, eu reduzo 50% da minha insulina. Eu uso uma bomba de insulina, que tá aqui, ó. Ela fica grudada. Então aqui dentro tem insulina e tem uma programação com a bomba. Programação de hora em hora. Então eu reduzo essa programação. E o que eu como de carboidrato, por exemplo, eu vou comer carboidrato hoje, X quantidades de carboidratos na minha refeição. Eu não vou praticar atividade física, eu tomo uma quantidade de insulina. Durante a corrida, eu tomo 30% de insulina. Eu, Carla, tá? Isso não é fórmula, isso não é receita para ninguém copiar e falar, porque tem gente que fala assim, não, e todo treinamento a gente troca muito, né? Sim, mas isso é conhecer. Eu tenho um amigo que não toma insulina e consegue ficar... não, na verdade, ele não usa bomba. Ele toma menos insulina e não toma durante o treino. Eu corrijo o gel que eu tomo. Então, o gel tem 20 gramas de carboidrato. Você tem 30% de insulina do que eu tomaria normalmente. Então durante a prova... Por isso, a importância do gel de carboidrato. Aí, tá vendo? Tem que ter o gel, a bananinha, a paçoca, a rapadura, tem gente que fala pra mim, não, eu vou assim, e não suplemento, não tomo nada, assim, pô, mas... Enquanto professora de educação física, a dica é a cada 7 quilômetros ou 40 minutos, um gel. Sim. 15, 20 gramas de carboidrato. Pra gente manter... Carro não anda com combustível, com tanque vazio. O corpo também não. A gente precisa de combustível. E tem uma hora que o corpo... Pega a dica, galera, ó, quem tá iniciando aí na corrida, ou mesmo em outros esportes, né? Tem aí. Mas aqui o foco, a gente tá falando da corrida, pega essa dica que é importante. É muito importante. Sempre tem que ter. Importante. A gente brinca que fala, vai sair para correr carboidrato para dar volta ao mundo. Porque tem que ter carboidrato sempre. Um gelzinho no bolso, uma bananinha, enfim, alguma fonte de carboidrato, porque a tua glicemia vai baixar, porque você tem um GLUT4 captando aquele carboidrato, né? Então o corpo precisa repor essa energia. Nossa. Olha... muita coisa para pensar. E agora, me fala uma coisa. Lógico, conversando aqui contigo, a gente consegue ver esse amor que você tem pelo esporte, pela corrida. Tudo isso influencia seus filhos? Ah, com certeza. A gente é exemplo, nós somos espelho deles, né? Então, o Luca, desde pequenininho, super agitado, adora. Eu lembro que ele fez uma prova de 4 quilômetros na montanha com 5 anos. E aí eu falei, o organizador da prova foi lá em Mogi e falou assim, e aí, né? Eu falei, posso? Ele falou, eu não tenho como inscrevê-lo, mas se ele está acostumado, se você tem essa prática, né, com ele, vai. E aí eu lembro que levei o Slim, e a hora que ele cansou, eu coloquei ele um pouquinho nas costas, mas anda de bicicleta, tênis, futebol, natação, todos os esportes ele adora. Gosta muito, e a Clara também. Ela tem 2, né? Tem 2 anos. Quase 2 anos. Nós fomos correr esse fim de semana, eu empurrando ela no carrinho e ele de bicicleta. E ela super curtiu, pega a medalha, põe no pescoço. E é assim que começa, né? Sim. Eu falo que a gente colocar os nossos filhos aí no esporte é vida. É a maior disciplina, porque o atleta ele tem que ter essa... Eu sempre falo, né? Que tem 3 palavras, né, que eu falo que é o meu mantra. Foco, disciplina e constância. Sim. É a regra, é o segredo. Quando a pessoa consegue encaixar isso, entender o quão a atividade física é importante na vida diária. Sim. A vida muda completamente. Relações, tudo. Mental. Eu falo que é minha terapia. Não, a mente terapia. É a primeira. Olha, eu corri sábado e domingo, hoje é quarta. Eu fui pro CrossFit hoje de manhã, mas não corri. Eu falei, eu preciso correr pelo menos meia hora hoje. Porque eu já tô irritada. O corpo sente falta. Eu preciso correr, nem que seja meia hora. O corpo sente falta. E é algo... Bom, só quem corre, eu falo só quem corre. Corrida é sentimento, um sentir que não dá para explicar. Só correndo para sentir
o que é correr, a sensação do correr. Né? O meu filho, ele me enche, né? Porque ele fala, toda vez que eu vejo, que eu assisto, né? Eu sigo várias pessoas, e toda vez que eu assisto, eu vejo eles cruzando a linha de chegada, eu me emociono. E quando eu falo da corrida, eu me emociono. Não sei por quê. É só quem viu. Eu me emociono e ele falou assim, mãe, mas você tá chorando, você nem conhece. Eu falei assim, porque eu sei o quanto é difícil. Toda a preparação, tudo que a gente tem que passar. E ainda, galera, com algumas condições, né, cara? Porque você é diabetes, eu na hipertensão. Com todas assim, é matar um leão por dia. Assim, putz, eu quero estar ali. Eu falo assim, por que você corre? Porque, sei lá, porque eu me sinto viva, porque eu fico mais calma. Tem N. Se for falar, a gente escreve livro com a quantidade de adjetivos. Você já correu chorando? Ou começou a correr e começou a chorar? Fotos! Eu vindo aqui agora, eu olhei no celular, apareceu uma foto minha da Maratona do Rio chorando. Gente, porque é eu muita fiz o emoção. Desafio do Rio ano passado, que foi 21 no sábado e o Maratona no domingo, e foi difícil pra caramba. E choveu. Eu falei assim, gente, nunca imaginei sentir frio no Rio de Janeiro. Choveu do início ao fim. Eu corria rápido. Eu falava assim, gente, esse pace não é meu, porque não vi a hora de acabar, eu não posso sentir frio. E aí, no final, a hora que eu cruzei, porque eu pensei em desistir inúmeras vezes, porque eu falava assim, gente, liguei, mandei mensagem muito grande. Eu falei, cara, correr é pra divertir e não tá sendo legal. Eu tô sofrendo. Ele não tá divertido nem um pouco, a minha glicemia tava oscilando, eu tinha tomado um pré-treino que eu não sabia que alterava a glicemia, depois que eu fui descobrir que a taurina bloqueia o efeito da insulina. Então, quem usa super... Não pode falar marca, né? Quem usa taurina em qualquer pré-treino, ela bloqueia o efeito da insulina. E assim, não sei eu conversando isso com um amigo, ele falou, não, para, porque... E aconteceu isso, eu tomei um suplemento com taurina na largada da maratona e um café, nada demais. Uhum. E a glicemia subiu. E eu falo assim, gente, ela não baixa, não baixa, não baixa. Quando ela acabou o efeito da taurina, ela despencou. E aí eu tive que tomar 3 gels. E eu falo assim, eu não aguento mais tomar essa porcaria, eu preciso do gel. Ou é tomar o gel ou é tomar o gel, não tem outra opção. E aí eu mandei mensagem para ele, eu lembro que eu estava no centro do Rio, quase 7 quilômetros, chovendo, eu chorando. Eu falei assim, não tá divertido. A ideia é se divertir, não tá. Aí ele só escreveu assim pra mim, desafio é desafio, né? Então bora. Engole esse choro e segue. Vai. Porque você foi aí pra isso. Enxuga as lágrimas e vai, né? E aí, o que aconteceu? O meu sensor parou de funcionar, porque eu uso o sensor que mede a glicemia, então eu encosto o celular, ele lê, não preciso ficar furando o dedo, isso também ajuda bastante. Ele parou de funcionar. Durante a maratona você tem... Eu meço, eu vou medindo. Entendi. Ele parou de funcionar. Fiquei com raiva, falei, quer saber? Agora eu falei, ranquei. Falei, agora eu vou embora sem medir glicemia. Vou fazer o protocolo que eu sei fazer. Um gel a cada 7 km por 40 minutos, corrigindo com os 30% de insulina que eu tenho na bomba. A insulina já está 50% e vamos embora. Terminei a glicemia, estava 111, maravilhosa, linda. Gente, terminado isso daqui, eu vou me inscrever para uma maratona. Que é isso? Escolhe que eu vou do seu lado. Você vai comigo? Ó lá, hein? Promessa é dívida, ó. Tá falando para uma galera aqui, todo mundo ouvindo. Vocês vão ver. Fala mais uma coisinha. Você falou aí da tua rotina, né, em relação à diabetes. Agora, dá algumas dicas aí para quem está começando a se preparar para uma maratona. Quais dicas você daria? Olha, uma coisa que é muito importante, o fortalecimento para todos os esportes. Eu sei. Todos. É a base. Então, assim, a musculação, o fortalecimento com peso livre, enfim. Você tem que fortalecer a musculatura, porque é muita pancada. São 4 horas que você fica ali dando pancada e o corpo inteiro sente. Então, fortalecimento. Ter alguém que te oriente em relação à progressão dos treinos. Isso é muito importante para você não ter um overtraining e uma lesão. Então, um profissional que conheça do assunto. Alimentação saudável, aquela alimentação... não precisa fazer dieta. Alimentação limpa, sem gordura, sem... nada mirabolante. Tomar um vinho, tudo bem, mas não precisa ficar bêbado, sabe? Eu acho que, assim, tudo em excesso é ruim. Sim. Mas não o equilíbrio, né? É um equilíbrio, exatamente. O açúcar também, a gente sabe que faz mal, não precisa nem falar. Isso é... Sono é importantíssimo.
Eu que eu digo. Como o dormir com qualidade faz bem. E eu percebo isso na rotina com as minhas crianças. Se eu acordo... Na semana passada, eu não consegui entregar um treino no sábado, eu tinha 20 quilômetros no longão. Falei, vou fazer na terça. Eu estava com a manhã mais tranquila, não tinha aula. E aí eu não acordei nas 2 noites. Meu marido acordou, porque minha menina ainda acorda de vez em quando, ela acorda nas 2 noites, ele levantou e eu dormi. Eu fiz um treino tão bom, mas tão bom, num pace tão gostoso, no ritmo tão gostoso. Eu sei que no meio eu mandei mensagem para meu marido, obrigada por me permitir dormir essas 2 noites, porque está fazendo muita diferença. E já tinha 2 semanas que eu não conseguia, por outros compromissos, família, amigos, filhos, que eu não conseguia entregar o treino, porque tem essa questão também, né? Tem essa questão, tem tudo. De ter outros compromissos. Porque a gente, eu falo assim, pô, tem tanta coisa que a gente coloca no nosso dia que não é só treinar. Não. Se você só treinar, é difícil, já é difícil. Agora, e com todas as outras coisas, né, que a gente dá conta, a gente tem que nada, né? Somos mulheres, mas a gente dá. Mas a gente dá conta. Bom, cara, eu ficaria aqui, assim... Posso falar a última dica? Pode. Hidratação, água. Aqui, ó. Água. Antes, durante, depois, levar a água a cada 20 minutos, um gole, a cada 15, mas não deixar faltar água, porque também faz parte do combustível, igual o carboidrato. Sim. E acho que é basicamente básico. Anotaram aí todas as dicas. É isso, alimentação, fortalecimento, hidratação, sono e fortalecimento, acho que é basicamente isso. É basicamente isso. Tem outras coisinhas. A disciplina, a constância, como você falou no início, né? Você tem que fazer o treino. Tem que ir. Né? Vou deixar, vou ver se amanhã eu consigo. Não. Qual é a hora? Coloca na agenda. Que horas que você vai treinar? E se comprometa com você. Organização. Com aquele horário e vai treinar no horário que você se comprometeu. Exatamente. Porque você não trabalha, as pessoas trabalham. Então, eu tenho horário. Por que eu não tenho o meu horário, então, dos meus treinos? Sim. Né? Da minha atividade. Tem que ter horário. A gente tem compromisso com você, né? A tua qualidade de vida física e mental para você conseguir entregar o restante das coisas, tanto família, trabalho, com qualidade e bem, né? Bem. Eu ficaria horas aqui. Bom, eu vou ficar, né? Depois daqui, eu vou ficar. Carla, gostaria que você, a gente está caminhando para o nosso final desse primeiro bate-papo, gostaria que você deixasse uma mensagem para as mães, em especial para as mães, não somente para as mães, mas para as mães, para as atletas, os atletas em geral. O que você gostaria de deixar um recado, uma mensagem para nós? Olha, uma coisa que eu digo sempre, inclusive falei isso para umas amigas essa semana, a gente tem que ter amor próprio. Você em primeiro, você em segundo, você em terceiro. Depois nossos filhos, depois o marido, depois o resto. Não que o resto, mas as demais coisas. Isso não é egoísmo. Você se colocar em primeiro, segundo e terceiro lugar. Isso é amor próprio, chama amor próprio. Então, se você ainda não escolheu uma atividade física, não precisa ser corrida, não precisa ser uma. Existem inúmeras. Escolhe uma e faz. É igual comer. Você tem que comer e você tem que treinar todos os dias. Tem que ter o descanso, tem que ter o day off, tem. Mas, gente, tem que ter isso na cabeça, a constância. E a atividade física, ela é diária, para você conseguir manter o restante, né? Então, amor próprio e disciplina. Disciplina. Foco, galera. Vamos ter foco, vamos ter disciplina. Às vezes a gente coloca o filho em primeiro, porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso entregar, mas eu fico em que parte da minha vida? A vida é minha. E a gente procura desculpas também, às vezes, né? Sim. Não, vamos deixar para depois, mas quando é esse depois? A vida tá passando. Né? Então, vamos lá. Fazer todos os dias um pouquinho. Né? De pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Carla, eu quero te agradecer, gratidão, a Glicogênio quer te agradecer. Eu achei incrível quando eu te liguei, eu tive a ideia, te liguei. Gente, ela aceitou, bate pronto. Então, muito obrigada, gratidão por você estar aqui, ter reservado. Eu sei o quanto é difícil aí achar tempo, e ela veio, ela está aqui conversando com a gente, dando algumas dicas, falando um pouquinho da vida. Então, muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Sucesso aí para você, que Deus sempre seja aí presente na tua vida, tudo dê certo.
Quero agradecer todo mundo também da Glicogênio, todas as pessoas, quem está ouvindo, quem está nos assistindo. Muito obrigada. A Glicogênio é uma loja de esportes. Além dos produtos que a gente quer levar para a performance, a gente também quer levar conteúdo relevante, informação. É muito importante a gente saber desse mundo do esporte, conhecer esses atletas que inspiram, porque você inspira. Obrigada. Então, gratidão, obrigada. Agradeço o convite, por ter lembrado de mim primeiro, né? Porque foi uma primeiro, honra foi poder o primeiro, participar. Eu sei primeiro. que você tem o mesmo amor que eu pelo esporte, Tenho. que a gente vai correr uma maratona juntos. Vamos, se Deus quiser. Tá aqui, ó, tá gravado. Tá gravado, Tá gravado. mas muito obrigada. Sinto-me honrada pelo convite, de verdade. E por você fazer me parte inspira, desse e eu momento. tenho certeza que você inspira muita gente aí. E a ideia é essa. Se a gente ideia é puder inspirar uma, duas pessoas, eu acho que a missão está cumprida. Essa é a isso, né? missão. Essa é a nossa missão. Ajudar, a gente vem pra cá com trazer missões. essa mensagem para as pessoas de que não tem patologia, não tem doença, não nada que nos bloqueie, que nos limite. Não Tudo a existe gente limite. adapta, tudo, algum esporte existe que dê para fazer, e momento a gente já são 24 horas no dia, pelo menos uma tem que ser nossa para o nosso esporte. Pro nosso Então, mente. mamães, achem a de É isso vocês. aí. Levem E os vamos filhos lá. juntos. Vamos todo mundo junto. Obrigada. Obrigada. Um beijo. Até mais.